Desatualizada e desaparecida numa montanha de neve, os dias da cúpula estavam contados. Por isso, os arquitetos e cientistas criaram um novo plano. Uma edificação projetada para manter longe os elementos naturais. Mas a dúvida era, será que iria dar certo? Voltaremos a seguir com Nat Geo apresenta. No Nat Geo. No Polo Sul, a neve pode engolir tudo que passar pela sua frente, até mesmo uma estrutura enorme como essa. Mas os projetistas criaram uma solução engenhosa, que nunca havia sido construída nessas condições, nem nessa escala. Eles construiriam uma completa estação científica moderna, um verdadeiro hotel de pesquisa acima do solo. O edifício ficaria sobre colunas de aço temperado a 4 metros de altura, o que permite a passagem da neve por baixo sem causar danos, o que evita a formação de montes de neve que poderiam cobrir a estação. As paredes ficariam na diagonal, tal como as asas de um avião, forçando a passagem do vento por debaixo da estrutura para aumentar sua velocidade e, com isso, manter a parte inferior da estação livre da neve. Durante anos, limpar a neve com escavadeiras movidas a combustível fóssil foi uma tarefa contínua que despendia mais de 60 mil litros. Para manter a nova estação livre da neve, não será preciso equipamento pesado que consome muito combustível. Basta uma ventania regular. E as novas ideias não param por aí. Mesmo com o desenho na forma de asa, os projetistas sabem que a neve vai acumular. Por isso, eles incluíram um elemento inédito. Quando a neve chegar no andar da estação, o edifício será elevado à altura equivalente a um andar, ou seja, mais 4 metros, e não só uma vez, mas 2 vezes. Este simples detalhe dará à estação do Polo Sul uma estimativa de duração de 30 a 45 anos. Mas transformar este projeto revolucionário em realidade vai testar a determinação de uma equipe inteira. Você não quer que solte desse lado? Depois que montar o andaime. Para construir nesse ambiente é necessário muita determinação. Vamos nos preparar, pessoal. Vamos lá. Os operários ficam suspensos nas alturas, expostos às condições brutais da Antártica. Não existe nada igual, porque a temperatura afeta a pessoa. Os soldadores trabalham com vigas de aço, que às vezes não se dão bem com o frio intenso. Os carpinteiros entram somente quando está muito frio para as ferramentas motrizes. É muito frio, eu garanto. Quanto mais cedo terminarmos, mais rápido estaremos no ambiente mais quente. Cozinheiros, transportadores, frentistas e operadores de maquinário pesado têm a hercúlea tarefa de manter os suprimentos em movimento. É muito legal montar numa máquina como essa e transportar objetos que 100 pessoas não conseguiriam mover manualmente. É demais, eu adoro. Com a nova temporada de verão começando, todos sabem que os desafios são enormes e o tempo é curto. 3 novas alas da estação têm que ser finalizadas e passar pela inspeção. Tudo antes do inverno. Com a temperatura beirando os 40 graus Celsius abaixo de zero, as condições são inadequadas, o que torna o manuseio do aço, normalmente já difícil no canteiro de obras, quase impossível. Você está sempre martelando coisas com a marreta para que se ajustem. É meio bruto, não é um bom trabalho de acabamento, eu garanto. E quando as partes não encaixam, uma nova não vai surgir da noite para o dia. A gente trabalha muito na base do plano B. Muita coisa para cortar e soldar. Recebemos o projeto dos engenheiros e temos que montar tudo no local. Fazer o que for preciso para terminar o serviço. Não vamos sair do prazo. Pelo menos foi o que nos disseram. Só que manter o prazo não é fácil quando só se pode ficar do lado de fora por 90 minutos. O aço parece sugar o calor do seu corpo se ficar do lado de fora por muito tempo. Fique aqui fora por muito tempo e ganhe uma rinoplastia, cortesia da Antártica. Um pouco daqui, um pouco dali e sai de graça. A amputação é um risco constante para quem passa os dias ao ar livre no polo.
Existe um velho truque dos operadores de maquinário do Alasca que evita amputações. A fita isolante. Por isso a gente vê pessoas com fita isolante passando de um lado para o outro do rosto. Eu decidi tentar e dá certo. Os ferreiros daqui são uma turma da pesada. Tanto é verdade que às vezes esquecem de entrar para fugir do frio. Para prevenir as amputações, os intervalos são obrigatórios. Intervalo! Mas o frio extremo é apenas um dos muitos obstáculos. Mais de 11 milhões de quilos de materiais de construção chegam no Hércules LC-130S, um avião militar. Cada peça de material do canteiro de obras, de uma viga de aço até o martelo, fazem uma jornada de mais de 19 mil quilômetros. Uma vez por ano, um cargueiro parte do porto de Hunnam, na Califórnia, e segue na direção de Littletown, na Nova Zelândia. Nessa região, o quebra-gelo abre caminho pelo canal e o navio continua sua viagem até a maior estação antártica da América, o porto de McMurdo. A etapa final da jornada será de avião até o Polo Sul. Cada avião pode levar uma carga máxima de 12 toneladas métricas. Portanto, será preciso 1000 voos para completar esse projeto colossal. Os aviões só podem pousar no Polo Sul no verão e à luz do dia. A temperatura no inverno é muito baixa, podendo congelar o óleo e os fluidos hidráulicos. Porém, mesmo no verão, as condições nem sempre são ideais. Por isso, todos que trabalham nesse aeroporto têm que agilizar as coisas. Quando os aviões chegam, é hora de agitar. É isso mesmo que fazemos, agitamos as coisas. Vários aviões chegam hoje com 45 minutos de diferença entre eles e com muito material pesado para manusear. É muito vai e vem. Um grupo pequeno de carregadores e trabalhadores frentistas que descarregam o combustível, que é a linha vital da estação, trabalham 24 horas por dia, movendo milhares de quilos de material. A pior parte do trabalho é ficar do lado de fora 15 minutos antes de cada avião chegar. É uma eternidade nesse frio. Como os aviões chegam praticamente um após o outro, a gente chega a ficar do lado de fora por 5 horas direto. Trabalhamos para valer, mas não nos movimentamos muito. Os habitantes do Polo Sul, apelidados de Poles, que trabalham do lado de fora no frio, têm que achar maneiras criativas de se manter aquecidos. Manter o corpo em movimento é a única maneira de se aquecer. Felizmente, quando em atividade, eles realizam um dos trabalhos mais pesados do polo. Sem eles, o projeto não iria para frente nos canteiros de obras espalhados por 3 quilômetros quadrados. Uma enorme antena parabólica do satélite de comunicação está substituindo uma antiga e ultrapassada. E uma antena de baixa frequência de 11 quilômetros está sendo instalada na região. Ela ajudará a prever as condições meteorológicas no espaço ou as tempestades que podem destruir o sistema de comunicação sem fio. A quase 2 quilômetros a oeste da estação, já começou a construção do que será a estrutura mais alta do Polo Sul, o telescópio de 10 metros. Seu enorme espelho terá 7 andares de altura e o telescópio pesará incríveis 275 toneladas. Olhar através de uma das atmosferas mais limpas do globo pode revelar galáxias nunca vistas antes e revelar o mistério da energia negra, uma força que alguns astrônomos teorizam que irá fazer o universo se desintegrar. Por sorte, até mesmo esse evento teórico está há bilhões de anos no futuro. Ainda assim, um projeto no polo é mais importante do que todos os outros, um projeto apelidado de Cubo de Gelo. Cientistas vieram para o polo para estudar misteriosas partículas subatômicas chamadas de neutrinos, e o gelo mais profundo é um dos melhores lugares para detectá-los. Utilizando água quente, uma perfuratriz especialmente projetada abrirá buracos de quase 2,5 km de profundidade. Vamos perfurar a um ritmo de 12 metros por hora. Portanto, vamos alcançar 50 metros em 4 ou 5 horas. Em torno de 5.000 sensores serão baixados nas profundezas do gelo, que congelou há milhões de anos atrás. Gelo que hoje é transparente como o cristal. 80 buracos serão abertos numa área de 1 quilômetro quadrado. É por isso que o equipamento de perfuração e a proteção de metal devem ser transportados de um ponto a outro. O cubo de gelo
é um empreendimento monumental de 275 milhões de dólares, quase o dobro do custo da estação. Porém, os dados que serão coletados poderão abrir as portas para alguns dos eventos do nosso universo que causaram mais perplexidade no passado, como estrelas que explodiram, raios gama que entraram em erupção e até mesmo misteriosos buracos negros. Essa ciência incrível só pôde ser realizada no Polo Sul, um lugar proibido onde nenhum homem havia posto os pés até 1911. O primeiro foi o norueguês Roald Amundsen. Ele foi seguido um mês depois pelo explorador britânico Robert Scott. Foi dado então o nome dos dois à estação, Amundsen e Scott. No entanto, nenhum deles poderia conceber a inspiração científica que Jerry Marty e a equipe dele estão construindo. O cubo de gelo, primeiro buraco, primeira coluna que baixamos, telescópio retirado. Para Jerry, cada fase finalizada o deixa mais perto da linha de chegada. Nada mal para uma manhã de segunda-feira. Desde que o Polo foi ocupado pela primeira vez no final dos anos 50, tem sido um lugar implacável para se viver e trabalhar, e continua assim nos dias de hoje. Aqui fica o escritório de representação do NSF, chamado de Palácio do Queijo. Carlton batizou assim porque eu sou do Wisconsin e sou o torcedor do Packers, um time da minha cidade. Jerry comanda uma grande operação que custa anualmente milhões de dólares e emprega centenas de pessoas vindas do mundo inteiro. A suíte executiva dele é um pouco maior e não muito mais sofisticada do que uma garagem do subúrbio. Desta estação rudimentar, Jerry observou a nova construção crescer da neve e do gelo e supervisionou esse canteiro de obras passo a passo. Desmontar, transportar e montar de novo, certo? Quando cada divisão da estação do Polo Sul é finalizada e liberada, ela entra em fase de utilização. Finalizar esta ala foi um grande marco. E o novo refeitório está aberto. O Polo Sul está planejando uma celebração, um jantar de ação de graças com um menu de 4 pratos para serem servidos a 250 poles. Pela primeira vez na história, os cozinheiros do Polo Sul estão muito ocupados numa cozinha digna de um chefe. É muito bom. Deram pra gente uns brinquedinhos novos este ano. Saúde! Assim como no Exército, a turma no Polo Sul funciona de barriga cheia. Ao trabalhar no frio intenso, o organismo utiliza muita energia para permanecer aquecido. Os trabalhadores que passam horas no frio da Antártica consomem 5.000 calorias por dia, quase 3.000 mais do que a quantidade necessária em climas temperados. A gente não maneira na manteiga, nem nas comidas mais gordurosas. Eles gostam de comida gordurosa, reconfortante e que encha bem a barriga. Os funcionários da cozinha servem um tradicional jantar de ação de graças em 3 turnos. Foi um evento que os primeiros exploradores jamais teriam sonhado. O peru estava bem melhor do que o da minha mãe, mas ela me mata se ouvir isso. Por isso eu vou dizer que estava quase tão bom. Feliz dia de ação de graças e agora vocês fazem parte da história. O primeiro jantar de ação de graças foi um verdadeiro sucesso. Tanto é assim que foi fácil esquecer que metade da estrutura onde eles se encontram ainda precisa ser construída. A estação está longe de estar completa e muitos dos piores desafios ainda estavam por vir. A usina ainda fornece energia para a velha estação, bem como para a nova. A comunicação continua sendo realizada na cúpula e funciona com equipamentos de 1975. Este ano marcará a transição final da cúpula para a nova estação. No entanto, ainda falta superar um enorme obstáculo, a inspeção da FNC que se aproxima. Voltaremos a seguir com Nat Geo no Nat Geo. Esta será a temporada de construção mais importante até agora para a estação Amundsen Scott. Em poucos meses, as 3 últimas alas do centro de pesquisa devem estar prontas para serem ocupadas. A transição da velha para a nova estação deve ser finalizada neste verão. A equipe deixará a cúpula, o marco do Polo Sul, por mais de 30 anos.
De fora, ela parece uma maravilha tecnológica com a superfície brilhante de alumínio. Mas é só penetrar em seu interior para ver que ela é uma estrutura um pouco mais sofisticada do que uma tenda. E que ela tem muito pouco em comum com a estrutura que irá substituí-la. O interior não é aquecido. É apenas um abrigo contra o vento e o ar gélido do lado de fora. É muito esquisito se apegar tanto a um lugar. É claro que temos a nova estação, que será muito importante e fenomenal para a ciência. O potencial vai muito além do que havia na cúpula, que era a nossa casa. A nova estação será o lar da próxima turma. A cúpula podia ter tido poucas frugalidades, mas ofereceu o básico. Alojamentos, uma biblioteca, centro de comunicação, laboratório científico, centro médico, uma agência de correios, um armazém e um bar. Nosso barzinho, o Sul 90. Até que jeitosinho. A cúpula que BK chamou de lar por tanto tempo está sendo desmontada. Enquanto isso acontece, aumenta a pressão para finalizar as alas da nova estação. Uma estrutura construída utilizando novas técnicas, algumas das quais nem existiam quando a cúpula foi construída. Além de elevar a estrutura para evitar a acumulação de neve e sua remoção dispendiosa, o telhado, as paredes e até mesmo o chão do novo complexo estão sendo construídos com um material isolante especial, que reduzem muito o consumo de energia. Os painéis estruturais de isolamento são grandes placas que consistem de uma massa de espuma contra o calor e que ficam entre duas camadas de madeira compensada. Para manter-se igualmente aquecido usando isolamento de fibra de vidro padrão, seria necessário uma parede de quase 1 metro de espessura. No polo, conservar energia é fundamental, porque abastecer um tanque com 1 litro de combustível por aqui custa quase $7. Mas a vivência no Polo Sul significa total dependência de energia e tecnologia. A mais importante tecnologia é o aquecimento e a usina elétrica. Para iluminar a nova estação, será montada a mais sofisticada usina elétrica para essas condições extremas. A usina será capaz de retirar cada fração de energia do combustível consumido. 3 geradores elétricos impulsionam os motores a diesel, gerando quase 1000 kWh de eletricidade. Mas esses motores são projetados para fazer mais do que fornecer energia para os geradores. Assim como o aquecimento de um carro, o excesso de calor gerado pelos motores é recuperado e trazido de volta para a estação. Utilizando o glicol, o anticongelante, o sistema de radiador fornece 80% do calor usado na estação. A utilização das caldeiras suplementares quase não é necessária, com exceção dos dias mais frios do inverno. A estação inteira no Polo Sul é aquecida com um gerador que fica funcionando. Nós aproveitamos cada átomo de energia possível. A usina de aquecimento está operacional. Mas falta muito a fazer e o prazo está acabando. Isso não vai caber aqui. Construir o exterior da estação não é nem metade do trabalho. As equipes passam mais tempo trabalhando no interior, instalando a fiação elétrica e passando o encanamento por toda a estação. Dutos de ventilação de quase 2.000 metros de tubulação levarão o ar quente para toda a nova construção. Mais de 10.000 paredes divisórias serão erguidas. Mais de 100 quilômetros de linhas de comunicação vão serpentear pelas paredes. A construção está a todo vapor e tudo está sendo coordenado por Carlton Walker e sua equipe. Isso significa que esta semana será trabalhosa. Para manter o projeto nos trilhos e no prazo, eles convocam todos os dias uma reunião matinal. Hoje, eles não se atrasaram e começaram às 4 da manhã. Carlton sabe muito bem que não adianta trazer mais funcionários se estiver atrasado com o prazo. Por isso, ele precisa ajustar as prioridades. Apenas se todo o resto desandar, trazemos o outro pessoal. Isso fica no topo da lista. Apesar dos 15 anos no Polo, Carlton nunca esquece os riscos de se trabalhar em um ambiente como esse.
Não existe limite de tempo nem prazo que compense ferir alguém. Este é o ponto mais importante a ser enfatizado hoje. Vamos construir uns predinhos. Tantos anos nesse trabalho não tornaram as coisas mais fáceis também. Todo ano é uma batalha, só que uma batalha diferente. Uma hora é o tempo, outra os voos, os materiais, tem de tudo. Cada ano muda. Se fosse fácil, eu não estaria aqui. Em questão de apenas 6 anos, esses mega construtores terão construído quase 6 mil metros quadrados de área interior. As duas principais seções se encontraram. No total, são 8 alas. Cada uma das 8 alas requereu 113 mil quilos de aço, 250 painéis de isolamento e 21.900 horas de mão de obra. Tudo isso em temperaturas que se mantêm numa média de 30 graus Celsius abaixo de zero. Com apenas 55 dias para terminar a temporada, ainda faltam tarefas importantes. Terminar a estação é somente uma delas. O telescópio de 10 metros, que em breve será a estrutura mais alta já construída no Polo, está subindo rápido. Um dos telescópios mais poderosos já construídos captará imagens do espaço que não podem ser obtidas em outro lugar do planeta. Localizado no eixo da Terra, ele sempre ficará virado para o sul, sem ser afetado pela rotação do globo terrestre. Mais importante ainda, a Antártica possui uma das atmosferas mais limpas e de pouca umidade da Terra, o que fornece uma visão única do cosmos. A cada temporada, centenas de voos transportam da base americana de McMurdo para o Polo Sul materiais de construção, alimentos, suprimentos e trabalhadores. Porém, uma vez por ano, um avião transporta um tipo diferente de carga. Um grupo de passageiros, simplesmente chamado de Grupo de Design. Apesar do nome inofensivo, eles vêm por uma única razão. Vêm para inspecionar cada detalhe do trabalho realizado na estação Amundsen Scott. Eles permanecerão por 7 dias na base. Bem-vindo de volta. 7 dias inteiros que receberam o nome de Semana Infernal. As gentilezas acabaram. Nesta semana não conseguiremos nem dormir. Haverá ansiedade, tensão e níveis mais altos de estresse estarão evidentes nesta semana. Sempre existe pressão. O que eles querem ver, o que foi feito e assim por diante. Jerry e sua equipe sabem o que estão enfrentando. Cada parte ocupada da estação já passou por esse procedimento, porém nunca numa escala como essa. Esta será a última temporada. Se eles falharem, 3 alas, quase 40% da estrutura, ficará vazia durante o próximo inverno, o que vai atrasar em 1 ano o projeto, gerando prejuízo de milhões. Os inspetores estão por toda a parte. Eles trabalham direto, procuram violações na prevenção de incêndio e questões de segurança. Checam a observância do código para a eletricidade, da integridade estrutural. Checam eventuais problemas mecânicos e, inclusive, questões estéticas. Eles inspecionam com todo o rigor possível. Eles observam cada detalhe dos projetos. Durante a Semana Infernal, todas as manhãs começam com uma reunião. A equipe de design se encontra com a equipe de construção e apresenta a lista diária de falhas a serem corrigidas. Começamos a compilar esse documento, 75 itens no total na lista até hoje. Os problemas são divididos em prioridade 1, 2 e 3. Mas são as questões de prioridade 1 que podem ameaçar a segurança da equipe, é que devem ser solucionadas logo. A ocupação provisória da estação não pode ocorrer sem a aprovação de uma pessoa. A gerente de instalações da FNC, Sam Singer. Sou responsável por todo o processo decisório que levará à concessão condicional e final de habite-se nas instalações do governo na Antártica. Temos um trabalho importante pela frente. A equipe de design mal desfez as malas e já começou a assustar a turma da construção. Eles descobriram uma falha enorme que pegou os construtores de surpresa. Sem dúvida. O que acabou de me contar é que a rampa não é uma forma adequada de acesso, é isso? Ela tem que atender às mesmas exigências para um corrimão de escadaria.
Para transportar suprimentos para outra ala, a equipe construiu provisoriamente uma rampa de neve só para ser usada até o inverno. Mas os inspetores não consideram isso satisfatório. O uso provisório exige uma escadaria em cada saída de incêndio. Esse problema é só o começo. O alarme de incêndio não está funcionando como devia. Existem problemas graves na instalação das vigas de aço debaixo da estação. As porcas não se encaixaram bem, por isso eles decidiram soldar. O corrimão não está de acordo com o código. Eu acho que não tem força para essa daqui. As unidades de calefação aqui embaixo, você sabe por que estão desligadas? Uma das razões é a economia de energia. Vou adicionar a lista. Mesmo os sistemas elétricos e mecânicos estão virando problemas sérios. E o ciclo continua. Muitos problemas. As equipes se reúnem, as listas são apresentadas, a tensão aumenta. O trabalho tem que ter qualidade. Não tem como ser de outro jeito. E não é só isso, mas o acabamento arquitetônico desta vez decaiu muito. Não identificamos uma melhora significativa. A semana infernal está começando a baquear a equipe. Carlton e sua equipe estão se esforçando ao máximo, mas ninguém ganha 10 por esforço por aqui. Hoje, há 40 itens na lista. Um número que pode ser até considerado normal, até mesmo baixo em um grande canteiro de obras qualquer do mundo. Mas aqui é o Polo Sul e Sam Singer sabe que a vida de 150 pessoas está em jogo. Se houver uma emergência no meio do inverno, a ajuda poderá levar meses para chegar. É óbvio que estamos ficando sem tempo. Faltam apenas 3 dias que iremos ter parte da ocupação provisória na sexta. E temos 40 prioridades 1 ainda para resolver. Esta inspeção é ainda mais estressante do que a equipe imaginava. Eles inspecionam até mesmo a fiação. E a situação está prestes a piorar. 7 horas. Vamos fazer uma rodada geral e a equipe de design pode apresentar os problemas de prioridade 1. Considero este um problema dos grandes. As barreiras de isolamento estão a descoberto e têm que ficar ocultas. A barreira de isolamento forma uma vedação entre o ar aquecido do lado de dentro e o ar frio do lado de fora. Uma parte da passagem estreita, usada para trabalhos internos, está a descoberto. Ela é inflamável e, por segurança, deve ser coberta com material anti-chamas. Acontece que esse problema é apenas o começo. Testes com raios infravermelhos mostram um escape excessivo de calor no telhado. Qual é a seriedade do problema, ninguém sabe ao certo. A equipe vai investigar. Os problemas que eles encontram são piores do que haviam imaginado. O modo como proceder vira um ponto de discórdia. A equipe de construção tem um plano, mas vai contra os planos originais do design. Para chegar até a parte danificada da vedação de borracha impermeável, eles querem desmontar a parte do telhado. Sandy não concorda. Eu não estou disposta a mudar minha posição. Eu havia me comprometido com a equipe do projeto e aceitei as recomendações deles de que a intenção do design original seria mantida. Não quero rejeitar nenhuma opção. Este é o panorama geral e as recomendações foram mantidas. A solução de Sandy é fazer o conserto pelo lado de dentro, o que significa trabalhar num labirinto de vigas de aço, canos e fios. Sérios problemas. Sim, mas se é tão difícil, então tem que ser rejeitado pelo grupo, até que possamos discutir os métodos pelo lado de fora. Na minha opinião, ele teve ideias muito boas, Mas não posso abrir concessões. Eu posso ceder até certo ponto. A situação é complicada. O debate parece não estar indo a lugar algum. Por isso a equipe se dirige para o telhado. E o que eles descobrem é alarmante. A perda de calor devido ao vazamento da barreira de isolamento causa mais do que perda de combustível. O gelo que se forma sob o forro de plástico pode fazer os painéis se separarem e depois ceder. Os reparos exigirão a retirada de toda a parte do chanfro da coluna, ou seja, essa porção inclinada da estrutura.
É uma tarefa monumental e não pode ser realizada antes do inverno. As duas equipes chegam a um acordo. Eles concordam que o problema é sério, mas não ameaça a segurança da equipe. Eu sei que os recursos das próximas semanas já estão comprometidos. Reparos de grandes proporções podem esperar até a próxima temporada. Mas o debate sobre o vazamento da barreira de isolamento de vapor tomou muito tempo. Tempo esse que não foi usado para resolver outros problemas importantes. Certo, aqui estamos nós. A noite anterior... Com menos de 24 horas para terminar, a situação parece ruim. Continuo ouvindo um monte de novas prioridades e não estou segura de como agir. Se as falhas remanescentes não forem reparadas, inspecionadas novamente e aprovadas amanhã, nesse mesmo horário, o que viria a ser o final da temporada vai acabar em grande desapontamento. Acho que vou querer uma contagem agora. Eu tenho 52 dessa lista e isso inclui os problemas pendentes. Boa sorte. Digo isso com sinceridade. Vamos ver em que pé estaremos amanhã. Ainda faltam 24 horas e para mim parece que se considerarmos o que ouvimos hoje, temos de 50 a 55 prioridades número 1. Algumas delas são bem trabalhosas, algumas vão exigir materiais no local que nós vamos ter que encontrar ou fabricar. A empreitada de hoje à noite será longa. Recebemos uma lista do que temos que consertar e no processo de fazer esses consertos descobrimos outros problemas. Isso tem páginas que não acabam mais. Temos que consertar o teto. A última noite acaba virando um esforço colossal e diversificado. O trabalho continua sem parar, quase sem intervalo. Um trabalho que ficou um pouco mais fácil porque o sol aqui brilha dia e noite. Eu terminei o corrimão da escadaria de cima. A entrada está pronta e voltei para fazer a base. Depois só vai faltar as laterais do lado de fora. Conforme a semana infernal chega ao fim, a equipe está exausta. Os trabalhadores estão cansados e o habite-se provisório ainda não foi concedido. Um ano inteiro de trabalho e milhões de dólares estão em risco. O sucesso ou fracasso depende do que aconteceu nas próximas 24 horas e do aval oficial de uma única pessoa. Voltaremos a seguir com Nat Geo no Nat Geo. A semana infernal forçou a equipe toda até o limite e além. As equipes de construção tiveram 7 dias para consertar quase 100 itens da lista de problemas. Eles construíram uma escadaria do zero, repararam fios elétricos, sistemas mecânicos e até o alarme de incêndio. Faltam apenas 24 horas e a equipe de obras ainda tem que resolver 52 prioridades do tipo 1. Cada um dos itens deve passar por outra inspeção hoje. Eles trabalham a noite inteira. Um último esforço que marca o fim de uma longa jornada. A estação do Polo Sul é quase uma realidade, mas está prestes a enfrentar um teste final. Eu gostaria de dar a palavra para a equipe de design e deixar cada um falar um pouco. Tim, informe a situação dos seus itens de prioridade 1. Todos foram solucionados. A última reunião. Um ano inteiro de trabalho se resume a esse momento. Cada inspetor fornece um relatório, uma avaliação final do desempenho da equipe de obras. Esses são os meus itens de prioridade 1. Se todas as falhas pendentes não tiverem sido corrigidas, não será permitido o habite-se provisório. Eu me sinto honrada por ter essa grande responsabilidade. É um privilégio ter feito parte da equipe de design nos anos 90 e agora testemunhar esta notável criação da engenharia tornar-se realidade. É de fato espetacular. Parece que a última empreitada noturna valeu a pena.
Em nome da Fundação Nacional para a Ciência e a Coordenação de Programas no Polo, eu aceito que as alas A4, B3 e B4 recebam o status de hábitat provisório. A ocupação é concedida. Parabéns! Bom trabalho! A estação Amundsen Scott do Polo Sul está pronta para iniciar suas operações. Vamos tornar oficial. Eu declaro que a semana infernal terminou. Esta equipe conseguiu realizar um feito incrível. Eles construíram uma estação que será lar, escritório e até mesmo centro de recreação para 150 pessoas. Mais importante ainda, permitirá aos cientistas se concentrarem em pesquisas que podem mudar o modo como vemos nosso planeta. O telescópio de 10 metros agora capta as imagens mais impressionantes do espaço. O cubo de gelo está dando aos cientistas um tesouro de informações que nunca estiveram disponíveis antes. E evidências da mudança climática estão sendo monitoradas como nunca havia sido antes. Até mesmo o novo satélite de comunicações conecta os polis ao mundo exterior de uma nova maneira. Para Jerry Mart, é uma conquista inacreditável. Fazer parte desta equipe, para mim, foi completar o ciclo de uma etapa da minha vida. Tem sido um sonho e um objetivo desde sempre. Para B.K. Grant, o Polo Sul tem sido sua vida por mais de 16 anos. A inauguração da nova estação será a coroação de uma conquista. É um feito extraordinário. Nunca na minha vida imaginei que faria parte de um projeto como esse. É a coisa mais importante de que eu me lembro. Para Carlton Walker, não há como negar as dificuldades que ele teve que superar para essa conquista. Nos últimos 8 anos, nós batalhamos para chegar ao ponto que chegamos. Nós conseguimos. Chegamos lá. A estação Amundsen Scott do Polo Sul finaliza um sonho que começou 100 anos atrás. Os primeiros seres humanos a chegar nesse lugar nunca poderiam imaginar tudo o que existe por aqui hoje. Um mundo dominado por uma estrutura que forçou a engenharia e a tecnologia chegarem ao limite absoluto. É uma conquista espetacular e um marco que vai definir a Antártica nas próximas décadas. Versão Marshmallow São Paulo.